E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2015, estão começando aí os trabalhos no segundo semestre desse ano, mais um pouquinho e o ano acaba. Então, hoje é dia de atualização do Loca-Roupas. E aí, nesse vídeo, nós vamos ver as novidades do que foram disponibilizadas no programa. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Mas antes disso, vamos atualizar então, né? Então, vamos ao nosso ritual padrão. Se você tá com o programa aberto, você fecha ele. Se você não abriu o programa ainda, basta abrir ele normalmente. E aí quando você abrir, você vai fazer o login. E aí vai receber a mensagenzinha lá de atualização, nova versão do programa, você clica em Yes. Quando abrir o atualizador, então aqui a gente vai ter a mesma situação que a gente teve na atualização anterior. Então se você viu o vídeo anterior, já vai saber como lidar. Se não, então você relaxa agora e só observa como que eu vou fazer para você fazer também depois aí, tá bom? Então, quando clicar em verificar atualizações, você vai ver que teremos duas atualizações, né? Então aqui ele vai abrir, ó, essa janelinha para dar um OK e essa janelinha vai ser a última. Então a gente diz não nela, né? Também vai ter a outra ali que ele vai abrir, a gente diz não e espera ele baixar as duas, tá? Depois que ele baixar as duas atualizações, tranquilo, aí você vem na primeira, na do dia 19/6, dá um abrir arquivo. Aí você clica em sim. Aí o instalador vai abrir. Então o que a gente vai fazer? Vai instalar na ordem, na sequência. Então avançar, 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 instalar. Então se abrir essa janela aqui, ó, e aqui tiver escrito deploy, você pode marcar não encerre as aplicações, porque o deploy é essa aplicação aqui, ó. Não é o Loca-Roupas, é essa aplicação aqui. Esse aqui é o atualizador. Então vou marcar não encerre as aplicações, ele vai manter essa aplicação aberta. Avançar. Beleza, vou desmarcar aqui o executar locador de roupas, porque eu não quero executar o loca-roupas agora. Vou instalar primeiro a outra, a atualização de hoje, para depois então rodar o programa. Então, concluir. Então eu instalei primeiro a do dia 19/6. Agora eu vou instalar a 3/7. Clica nela, dá um abrir, clica em sim, avançar. Então é essa 3/7, a de hoje. Avançar, avançar, instalar. Deu essa mensagem aqui é o atualizador, eu não vou mais precisar dele, então eu vou marcar automaticamente encerre as aplicações e vou dar um avançar. Beleza. Então ele encerrou o deploy, eu não tenho mais atualização para instalar, eu vou clicar em executar locador de roupas, dar um concluir para ele executar o programa. Beleza? Agora eu vou fazer o login normal. Muito bem. E está atualizado o programa. Como que eu sei que está atualizado? Usando a versão do dia 3/7 de 2015. Atualizamos o programa. Agora vamos ver o que temos de novo. Muito bem, então, pessoal. Agora que já estamos com o Loca-Roupas atualizado na versão de hoje, então vamos conversar um pouquinho a respeito das atualizações, das novidades que foram disponibilizadas nesta versão. Tá? Então, começando com a primeira atualização, quem tem acompanhado o Facebook do Loca-Roupas, tanto o Facebook quanto o Google Plus, o Google+, já deve fazer uma ideia do que eu vou falar agora, não é mesmo? Então, por isso que eu digo aí, se você não curtiu a nossa página ainda no Facebook, entre lá, facebook.com.br/locaroupas, curta a nossa página lá para ficar atento às novidades do programa. Então, às vezes tem novidades que está saindo do forno ainda, ou sendo desenvolvida, a gente já está publicando lá para compartilhar com vocês aí, saber as opiniões que são muito importantes para nós durante o desenvolvimento. E sempre lembrando que a disponibilização da versão, igual a gente está fazendo hoje, ou seja, quando você abre o Loca-Roupas aí e tem aquela mensagenzinha piscando em vermelho ali, ela na verdade é um ápice
de um trabalho, né? De um trabalho que a gente vem fazendo aí junto com vocês. Então, através de e-mail, quem tem mandado e-mail pra gente, ligado e compartilhado no Facebook também, curtido a nossa página lá. Quando a gente publica algo que estamos fazendo, as opiniões são muito importantes e definem a forma que a atualização ela vai ter naquela sexta-feira. Então, geralmente a gente planeja ciclos semanais, mas daí nem sempre dá para disponibilizar naquela semana. Mas enfim, sempre numa sexta-feira é disponibilizada a versão de atualização do sistema. Então, se você não, mais uma vez eu falo, se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, acessa lá o Facebook, curta a nossa página, procura por Loca Roupas lá. Google+, também assine o canal, aproveite e assine o canal já que você está aí. Já favorita o vídeo para ajudar o canal. E também já se inscreve no canal, porque daí toda vez que a gente publicar um vídeo, uma dica, uma coisa nova do sistema, você vai receber no seu e-mail o aviso de que tem um conteúdo novo. Tá, beleza? Então vamos lá. Imagine que todo dia nós estamos cadastrando aluguéis no sistema, no Loca Roupas. Então a loja ela tá cheia. Então meus atendentes estão atendendo lá 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. E aí tem aqueles clientes que vêm na loja e querem só fazer um orçamento, querem só saber o valor, mas mesmo assim dão uma olhada no aluguel, né? E, enfim, imagina se você pudesse, por exemplo, categorizar esses aluguéis. Por exemplo, para depois você poder saber que tantos aluguéis que você faz, tantos estão em orçamento ainda, numa situação de orçamento. Porque o aluguel ele passa por etapas, né? É um ciclo que se inicia no orçamento. O cliente vem na loja, faz o orçamento, vê o vestido, ou os vestidos, ou o terno, enfim, a roupa. E aquele orçamento ele tem um valor, né? Imagina se você pudesse categorizar esse orçamento, atribuir etapas, que nem quando a gente faz uma compra no e-commerce, que aparece uma linha do tempo, lembra? Quem já comprou online deve lembrar, aparece uma linha do tempo e aí tem lá identificação, confirmação, pagamento, envio, expedição, faturamento e envio, né? Então, uma linha do tempo, como se a gente fosse colocar, atribuir etapas ao nosso aluguel. Então você imagina lá o aluguel com a etapa orçamento, aprovado pelo cliente, aguardando prova, aguardando ajuste ou em produção, no caso de primeiro uso, ajustes lá, aguardando ajustes feitos, por exemplo, aguardando retirado, aguardando devolução, devolvido. Então são status que a gente coloca no aluguel, que a gente pode então controlar, saber em que situação está aquele aluguel especificamente. E aí a gente vai atualizando esse status de acordo com que ele vai evoluindo, né, dentro daquele ciclo de tempo. Alguns podem talvez não usar isso, porque é tão comum no dia a dia fazer esse ciclo que talvez. Mas imagine você saber, por exemplo, dos aluguéis ou dos orçamentos que eu fiz no meu mês, tantos foram aprovados pelo cliente. Tantos ainda estão lá aguardando, ainda estão orçamento ainda. Né? Por que o cliente não está voltando? Enfim, ou está voltando. Enfim, é a gestão, né? Para a gente ter uma noção de como as coisas estão acontecendo. Então, pensando nessa situação, pensando nesse layout especificamente, a gente não tem no Loca Roupas uma situação que atendesse essa demanda. Bom, nós não tínhamos. Então, o que a gente fez agora? Então, aqui no cadastro, nós colocamos então aqui dois cadastros que um cadastro é novo, o outro não é tão novo, mas ficou mais acessível, que é o cadastro de fases de produção, que é aquelas fases que a gente coloca na produção do vestido. Então, modelagem, corte, costura, montagem, prova e assim por diante, mas isso por roupa, tá? E que lá no botão produção do aluguel a gente escolhe lá, então foi colocado para cá
para que seja mais fácil de cadastrar e buscar essa informação. Também colocamos aqui o cadastro status do aluguel. Então esse cadastro ele visa nós colocarmos etapas, né, que são justamente a sequência que o aluguel tem do início ao fim. Então, na atualização já vai por padrão uma sugestão de etapas que você pode modificar, excluir, tirar, colocar, enfim. Você pode fazer o que quiser. Mas nós já estamos enviando aí uma sugestão que é justamente essa aqui. Então, orçamento aprovado pelo cliente, aguardando produção, aguardando prova, finalizando ajustes da prova, aguardando retirada, aguardando devolução, devolvido. Se você pensa em outras etapas para isso, basta inserir aqui, né? Inserir aqui, coloca numa ordem de número específica para ele poder ficar na ordem, assim como eu coloquei ali. Ele vai se ajustar na ordem e aí você vai estar usando no seu aluguel. Por exemplo, onde que isso vai impactar esse cadastro? Então aqui na aba financeiro, então quem é administrador tem acesso a essa aba, tanto na aluguéis e por data de evento, então você vai poder ver aqui embaixo as abas que vão se criar, cada uma com um status que você cadastrou lá. Então aqui você pode ter inúmeros status de acordo com a sua necessidade, que daí esses status eles vão estar aqui disponíveis. Por quê? Porque aqui nós adicionamos a coluna orçamento, né? Que ela vai listar ali a situação de cada aluguel. Então eu vou fazer aqui um outro aluguel. Esse aluguel aqui está como orçamento. Eu vou fazer aqui um outro aluguel. Tá? Vou adicionar uma roupa nesse aluguel. E aqui, ó, nesse campo aqui, é onde eu vou atribuir o status, a etapa que esse aluguel se encontra. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui que ele é orçamento. Por quê? Porque o cliente veio e eu fiz um orçamento para esse cliente. Bom, mas daí o cliente veio e aprovou esse orçamento. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o status para aprovado pelo cliente. E assim eu vou atualizando o status do aluguel sempre que ele evoluir. Então, eu tenho aqui a aba todos, que é a padrão, ela vai aparecer ali. E depois eu tenho aqui 01 orçamento. Eu quero todos os aluguéis dentro desse todo aqui, de hoje, ou do período, ou de uma data. Quero todos que são orçamentos. Clica aqui, ele vai filtrar somente os que estão no status orçamento. Os que estão aprovados pelo cliente. Eu vou clicar aqui e ele vai mostrar somente os que estão aprovados pelo cliente. Onde se encontra cada status. E aí ele vai fazer um somatório sempre com base no filtro, né? Então, por exemplo, todos. Aqui ele me deu um somatório somando esses dois. Orçamento. Aqui ele deu um somatório com base no que eu filtrei. Então, isso é muito importante, porque você tem condições de saber, ou no seu ciclo mensal ou semanal, em que etapa está cada fase, né, cada aluguel que você fez, né? E o mesmo também acontece por evento. Então, dentro dos meus eventos eu quero ter uma visão por evento, eu quero saber como é que anda a fase por fase do evento, né? Então, isso é muito importante. Essa atualização aqui ela é fundamental porque a partir delas relatórios gerenciais vão ser construídos, gráficos vão ser construídos, e isso vai nos ajudar bastante a ajudar vocês a ter uma gestão cada vez melhor do negócio nesse ângulo. Tá? Espero que tenham gostado, foi feito com muito carinho. Outra atualização também que é comentada por alguns, veja que aqui dentro do aluguel nós temos, por exemplo, adicionar roupa, né? Então o que a gente faz aqui? Nós digitamos o código da roupa e damos um Enter, ou viemos aqui no binóculos e buscamos uma roupa ali para adicionar dentro do aluguel.
Então nós já temos o campo usuário da roupa, que ele funciona para que a gente possa identificar. Por exemplo, quem fez o aluguel ou o contrato vai sair no nome dessa pessoa aqui atrás, que a gente escolhe lá no início do aluguel, mas quem vai usar é essa aqui, é essa pessoa aqui, que eu posso ou digitar aqui o nome, ou posso atribuir um outro cliente, enfim. Também serve, por exemplo, se você aluga fantasia, ou aia, ou daminha, ou pajem, que o contrato aluguel sai do nome do pai, e aí quem vai usar vai ser o filho ou a filha, enfim. Mas, por exemplo, assim, se você tem um ateliê e você costuma fazer produção de primeiro uso, ou até que não seja produção de primeiro uso, mas que você vai ajustar a roupa para a pessoa. Então você precisa pegar as medidas da pessoa, né? Ou ajustar as medidas da pessoa, não é mesmo? Bom, isso o programa já tem. Isso ele aqui selecionando a roupa, você vem no botão produção e as medidas da roupa são exibidas aqui de um modo que você pode então marcar as medidas que são de cada roupa, ou cada medida, o dado ali em cada informação que você precisa. Essa informação ela vai impressa nesse relatório aqui e pode ser enviado para a costureira, ou junto com a roupa, anexado na roupa, enfim, daí nesse caso cada loja tem um seu procedimento. O que alguns comentam é justamente assim, por que eu preciso adicionar a roupa dentro do aluguel e depois vir no botão produção e adicionar a roupa? E adicionar as medidas, né? Então, seria legal se eu conseguisse, por exemplo, pegar as medidas e exibir elas aqui, então, né? Porque daí eu adiciono a roupa e aí eu já coloco as medidas ali e pronto. Não preciso sair aqui, vir aqui no botão produção e informar. Também pensando nisso, pensando nessa situação, o que a gente criou? Então aqui no painel de controle, de configuração, tem a configuração, esse painel aqui que quem acompanha o Loca-Roupas já desde o início, né, tem visto a nítida evolução. Quem utilizou a 1.5 não tinha o painel de configuração, aí migrou para 1.6. Já conheceu o painel de configuração, que tinha 3, 4 configuração. E aí cada atualização ele vai aumentando, né, cada vez mais. Por quê? Porque visa o Loca-Roupas justamente se adaptar a você da melhor forma, né? Então a gente vai criando essas configurações para que você possa adaptar ele para você. É que nem a história do CPF, né? A história do CPF é igual. Tem loja que não pede CPF do cliente porque o cliente não quer dar. Ou tem outra loja que não aluga sem CPF porque o CPF vai no contrato e assim por diante. Então, aí criamos a configuração de validar CPF duplicado, deixar CPF obrigatório ou não. Então, são situações que vão surgindo no dia a dia de vocês, no nosso dia a dia, enfim. E aí, nós vamos criando, então, configurações e métodos do programa se ajustar, né, a cada um de vocês. E aí, pensando nessa situação das medidas lá, nós criamos aqui a configuração 35, que ela é nova, onde diz assim, ó, exibir campos das medidas da roupa ao adicionar o produto do aluguel, no aluguel. Então essa configuração ela faz o seguinte, ela vai exibir as medidas que está no botão produção, ela vai exibir naquela tela de adicionar o produto do aluguel. O que a gente precisa fazer? Então a gente precisa ativar ela, vem aqui no valor, coloca 1, dá um salvar no Vzinho ali e está feito. Veja só, quando você for adicionar uma roupa aqui no aluguel, ó, a tela vai aumentar, né, por causa do espaço. E aí, veja que as medidas da roupa vão ser exibidas aqui na frente, ó. E aí, por exemplo, você pode adicionar a roupa e também já informar as medidas que você precisa adicionar aqui na hora de adicionar a roupa dentro do aluguel. Então aí, o que você faz? Quando você salvar, essas medidas já vão estar prontas, né? Caso você queira colocar aqui no botão gravar um modelinho
personalizado do jeito que você quiser para imprimir para bordadeira ou para costureira. Mas as medidas também vão ser salvas aqui normalmente no campo de costume, né? Então é uma facilidade que vai ajudar bastante gente que vinha comentando sobre isso, né? Espero que tenham gostado também, que seja bastante útil para vocês, né, que utilizam o Loca Roupas todo dia na sua loja aí que a gente tem caminhado junto, né? Então, também foi feita uma revisão do programa Loca Roupas. Você vai ver aí que ele vai estar tendo uma performance bem mais rápida, né, do que na última versão 12 do 6, se não me engano. Então foi feita aí alguns ajustes, algumas revisões. Eu espero que tenham gostado dessa atualização. Essa atualização é muito importante instalar ela, porque ela também já prepara o Loca Roupas e o seu banco de dados para receber atualizações, novidades futuras que estão sendo preparadas, né? Então é importante sempre instalar na ordem, na sequência de data, as atualizações. Se você tem uma dúvida ou se você tem uma sugestão de implementação no programa Loca Roupas, você olhou esse vídeo e pensou, puxa vida, seria legal se desse para fazer, já aproveitar isso aqui e fazer uma coisa assim, assado. Então o que você faz? Vem aqui no botão suporte, clica no botão suporte, abre um chamado, e aí quando você abrir o chamado, você vai poder escolher lá se é suporte ou se é uma sugestão de evolução. Marca a sugestão de evolução e envia para nós essa sugestão de evolução, tá bom? Por que tem que abrir chamado? Porque a gente recebe bastante e-mail e aí o chamado ele vai nos ajudar também a fazer uma gestão dessas sugestões, quem que sugeriu, quem não sugeriu. E vai ser muito importante tanto para nós quanto para vocês. Tá legal? Eu, mais uma vez, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembro lá para você acompanhar nós no Facebook ou no Google+, ou se inscrever no canal e assim por diante. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo, até uma próxima atualização. Até mais. Grande abraço.